Bom dia, gente. Hoje a gente vai continuar a nossa unidade 1, tá? A gente vai fazer a unidade 1 em várias partes. Eu só quero fazer o seguinte, agora eu vou revisar o que eu mostrei nas primeiras 3 partes, tá bom? Revisar assim, eu só vou mostrar a pergunta, a resposta, e daí você repete comigo e a gente vai continuar, tá bom? Então vamos lá, comigo, vamos lá. What's your name? My name is Gustavo. What's his name? His name is José de Abreu. What's her name? Her name is Betty Faria. What's your first name? My first name is Gustavo. Lembrando que first, no meio da frase não tem o T, tá bom? Você não pronuncia o T, você fala só first, first, tá bom? Eu não expliquei isso nas aulas anteriores, eu vou explicar agora. First, significa primeiro, primeiro nome, first name, primeiro nome, tá bom? Então, Gustavo, first name, né? Então, de novo. What's your first name? My first name is Gustavo. What's his first name? His first name is José. What's her first name? Her first name is Betty. Agora a gente tem o last name. É a mesma coisa, ele tem um T, tá? Ali a palavra tem um T, só que você no meio da frase não vai pronunciar esse T, tá bom? Você vai falar só less, né? Less, como se fosse um L, E com acento agudo e um S, né? Less. What's your last name? What's your last name? What's your last name? Então repete comigo. What's your last name? What's your last name? My last name is Silva. My last name is Silva. Silva não é meu sobrenome, mas last name é sobrenome. A palavra last, ela significa último. Então, o último nome do seu nome, né? O sobrenome. Last name. What's your last name? My last name is Silva. Aí é a mesma coisa para os outros, tá? Ó. What's his last name? His last name is Abreu. What's his last name? His last name is Abreu. What's her last name? Her last name is Faria. What's her last name? Her last name is Faria. Agora que vocês já viram, agora a gente vai praticar essas frases, tá? Assim, gente, a gente aprende praticando em voz alta, tá bom? É voz alta. Pausa e repete, ou se não repete depois de mim. Mas tem que exercitar a sua voz, tá bom? Porque não é a mesma coisa ouvir e falar, não é a mesma coisa, tá bom? É muito mais difícil desenvolver a fala do que a audição, então você tem que praticar a fala. Então vamos lá. What's her last name? O que eu estou perguntando aqui? What's her last name? Qual é o sobrenome dela? What's her last name? Her last name is Vilma. Her last name is Vilma. O sobrenome dela é Vilma. Então vamos lá. What's her last name? Repete comigo. What's her last name? Her last name is Vilma. Her last name is Vilma. Vamos só as mulheres, tá? What's her last name? What's her last name? Her last name is Antonelli. Her last name is Antonelli. What's her last name? What's her last name? Her last name is Montenegro. Her last name is Montenegro. What's her last name? What's her last name? Her last name is Mother. Her last name is Mother. What's her last name? What's her last name? Her last name is Cardoso. Her last name is Cardoso. Espera aí só um pouquinho que eu vou beber água aqui. Então, novamente. What's her last name? Her last name is Cardoso. What's her last name? Her last name is Havashi. What's her last name? Her last name
e Severo. What's her last name? Her last name is Pera. What's her last name? Her last name is Lemmertz. What's her last name? Her last name is Savala. What's her last name? Her last name is Balabanian. What's her last name? Her last name is Menezes. De novo a pergunta, hein? Devagar. What's her last name? What's her last name? Resposta. Her last name is Menezes. Her last name is Menezes. What's her last name? Her last name is Faria. Agora vamos fazer os rapazes, tá bom? Então, com elas é her, né? Com eles é his, né? Pensa em resma de folhas, né? Resma de folhas, his, né? Então vamos lá. What's his last name? What's his last name? His last name is Betty. His last name is Betty. What's his last name? His last name is Falabella. His last name is Falabella. Desculpa, errei ali. What's his last name? His last name is Nanini. What's his last name? His last name is Nanini. What's his last name? His last name is Duarte. What's his last name? His last name is Duarte. What's his last name? His last name is La Torraca. Eu vou falar de novo porque eu me confundi aqui. What's his last name? His last name is La Torraca. What's his last name? His last name is Fagundes. Opa. What's his last name? His last name is Capri. What's his last name? His last name is Abreu. What's his last name? His last name is Fontoura. Agora a gente vai fazer com você respondendo como se fosse você, tá bom? Então a pergunta é your name. What's your name? Qual o seu nome? Só que a gente vai falar last name. Seu sobrenome. What's your last name? What's your last name? Qual é o seu sobrenome? What's your last name? My last name is Vilma. What's your last name? My last name is Betty. What's your last name? My last name is Falabella. Mais devagar. What's your last name? My last name is Falabella. What's your last name? My last name is Falabella. What's your last name? My last name is Falabella. What's your last name? My last name is Antonelli. What's your last name? My last name is Montenegro. Repara que eu estou indo um pouco mais rápido, porque vocês têm que ouvir uma fala mais natural, porque não ninguém, mas assim, quando você ouvir uma pessoa falando, ela não vai falar tão devagar assim, né? Então, por isso que eu tô falando um pouco mais rápido, para você se acostumar com o ritmo, o ritmo de verdade mesmo do idioma, tá bom? Então, what's your last name? My last name is Montenegro. What's your last name? My last name is Nanini. What's your last name? My last name is Duarte. What's your last name? My last name is Mother. Devagar agora. What's your last name? My last name is Cardoso. What's your last name? My last name is La Torraca. What's your last name? My last name is Havashi. Agora vou falar mais rápido. What's your last name? My last name is Severo. What's your last name? My last name is Fagundes. What's your last name? My last name is Capri. What's your last name? My last name is Pera. What's your last name? My last name is Lemmertz. What's your last name? My last name is Savala. What's your last name? My last name is Balabanian.
What's your last name? My last name is Abreu. What's your last name? My last name is Menezes. Devagar agora. What's your last name? My last name is Fontoura. What's your last name? My last name is Faria. Agora a gente vai ver como que escreve. Tá bom, eu vou falar devagar primeiro e depois rápido, tá bom? What's your last name? My last name is Silva. What's your last name? My last name is Silva. What's his last name? His last name is Abreu. What's his last name? His last name is Abreu. What's her last name? Her last name is Faria. What's her last name? Her last name is Faria. A nossa aula vai acabar por aqui, tá bom? A gente já tem aqui, ó, a gente tem várias perguntas. Eu vou voltar nessas perguntas. Ó, what's your name? My name is Gustavo. Qual o seu nome? Meu nome é Gustavo. What's his name? His name is José de Abreu. Qual é o nome dele? O nome dele é José de Abreu. What's her name? Her name is Beth Faria. Qual é o nome dela? O nome dela é Beth Faria. What's your first name? My first name is Gustavo. Qual é o seu primeiro nome? Meu primeiro nome é Gustavo. Esse negócio de primeiro nome é porque na cultura inglesa, para ser mais respeitoso, a gente chama as pessoas pelo sobrenome, tá? Por exemplo, aqui a gente falaria assim, Senhor Gustavo, como um modo de tratamento, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você usaria o sobrenome da pessoa. Por exemplo, vamos supor que o meu sobrenome é Silva. Então eu falaria Senhor Silva. Assim, traduzindo ao pé da letra, tá? Por isso que tem muito esse negócio de first name, primeiro nome, e last name, o sobrenome. Por causa da formalidade, tá bom? Então, what's your first name? Qual é o seu primeiro nome? My first name is Gustavo. What's his first name? Qual é o primeiro nome dele? His first name is José. O primeiro nome dele é José. What's her first name? Her first name is Betty. Qual é o primeiro nome dela? O primeiro nome dela é Betty. What's your last name? My last name is Silva. Qual é o seu sobrenome? Meu sobrenome é Silva. What's his last name? His last name is Abreu. Qual é o sobrenome dele? O sobrenome dele é Abreu. What's her last name? Her last name is Faria. Qual o sobrenome dela? O sobrenome dela é Faria. Então a gente vai terminar por aqui. A gente já sabe primeiro nome, sobrenome e o nome completo. A gente já sabe, no caso, todas essas perguntas e respostas, tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.